vou fazer aqui uma tabela que descreve a situação. Então vamos colocar assim, ó. Início, vou colocar após a primeira partida, após a segunda e após a terceira partida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, vou representar os jogadores da seguinte maneira. Jogador 1, jogador 2 e jogador 3, ok? Vamos supor o seguinte, que o jogador 1, ele perdeu a primeira, para efeito de simplificação. O jogador 1 perdeu a primeira, jogador 2 perdeu a segunda e vamos supor que o jogador 3 foi aquele que perdeu a terceira. Você pode perguntar, e se eu mudar isso? Não tem problema, é só para que a gente tenha alguma referência na hora de colocar os dados. Vamos pensar o seguinte, cada perdedor sempre entrega para cada um dos ganhadores uma quantia igual ao que cada ganhador possuía. Vamos pensar do ponto de vista do ganhador. Se eu sou um ganhador, eu sempre recebo uma quantia igual a que eu tinha antes. Portanto, eu fico sempre com o dobro do que eu tinha na etapa anterior. Então nós vamos fazer essa questão de trás para frente. Nós sabemos que após a terceira partida, cada um ficou com R$8. Mas vamos pensar o seguinte, nós estamos considerando que o jogador 3 foi aquele que perdeu a última. Eu vou fazer um círculo naquele jogador que acabou de perder. Portanto, o jogador 1 e 2 acabaram de ganhar. Vamos lembrar, cada um que ganha sempre fica com o dobro do que tinha na etapa imediatamente anterior. Se esses dois, o J1 e o J2, acabaram de ganhar e eles estão com o dobro do que eles tinham na etapa anterior, significa que na etapa anterior cada um deles tinha R$4. E observe o jogador 3, ele tinha os R$8 que sobraram, mais 4 que ele teve que fornecer para cada um dos ganhadores. 8 mais 4 para cada um vai dar um total de 16. Ok, nós já preenchemos o resultado após a segunda partida. Agora, logo após a segunda partida, significa que o jogador 2 acabou de perder. Vou fazer um círculo aqui. Veja bem, se o jogador 2 acabou de perder, os jogadores 1 e 3 acabaram de ganhar. Mais uma vez, o jogador que acabou de ganhar sempre fica com o dobro do que ele tinha na etapa anterior. Se 4 é o dobro do que o jogador 1 tinha na etapa anterior, então na etapa anterior ele tinha 2. Da mesma forma, o jogador 3 está com 16, mas esse valor é o dobro do que ele tinha na etapa anterior. Vamos pensar quanto que o jogador 2 tinha na etapa anterior. Ele tinha os 4 que ele já tem, mais os 10 que ele teve que distribuir, sendo 2 para 1 e 2 para 8. 4 mais 10, 14. Ele tinha 14 na rodada anterior. E agora, finalmente, o jogador 1, ele está com R$2. Ele acabou de perder, de acordo com o meu modelo. Se o jogador 1 acabou de perder, os jogadores 2 e 3 acabaram de ganhar. Só que quem ganha sempre fica com o dobro do que tinha na etapa anterior. Se 14 é o dobro do que o jogador 2 tinha na etapa anterior, o jogador 2 tinha 7 no início. Da mesma forma, 8 é o dobro do que o jogador 3 tinha na etapa anterior. Portanto, o jogador 3 tinha R$4 na etapa anterior. Vamos observar o seguinte, o jogador 1, ele tinha R$2, que é o que ele permaneceu, mais 11, porque ele entregou 7 mais 4 para os jogadores 2 e 3. 2 mais 11, ele tinha R$13 na primeira etapa. Bom, nós preenchemos a tabela corretamente. Agora vamos analisar as alternativas. Se nós compararmos o desempenho em relação ao início e ao final, nós vamos perceber que o jogador 3, que foi aquele que perdeu a terceira partida, ele tinha 4 e após todo o jogo ele passou a ter 8. Significa que ele acabou ganhando aqui, ó, R$4. Então, o jogador que venceu a terceira partida, no final das contas, teve um ganho de R$4. Isso corresponde à alternativa C.